Durante os 3 dias seguintes, o céu sobre a Ucrânia testemunhou uma das operações militares mais ousadas e secretas do CIA desde o início da guerra. Um após outro, os pesados aviões de transporte C-17 Globemaster III, verdadeiros gigantes da logística aérea, aterraram em pontos secretos no interior do território ucraniano. Não houve reuniões solenes, bandeiras hasteadas, nem câmaras de videovigilância. Em vez disso, os sons dos motores a jato e os feixes de luz das pistas de aterragem e descolagem cortavam a noite. Isso abalou a ilusão de segurança nas zonas retaguardas de Moscovo, e as capitais europeias ficaram preocupadas com a aproximação da guerra. Artigos da Reuters e da Der Spiegel observam que não se trata de apoio à distância, mas de um sinal claro de que os Estados Unidos passaram a exercer influência direta no curso das hostilidades. Isto é chamado de Operação Logística Planeada, em Washington. Mas a escala, a velocidade e o grau de sigilo contam uma história completamente diferente. Os voos foram organizados de forma a evitar fugas para fontes abertas, e as autoridades russas só souberam deles depois que satélites de reconhecimento registraram os rastros de calor dos motores. Nessa altura, os bens já tinham sido descarregados, armazenados e estavam prontos a ser utilizados. Foi uma operação mais ampla e mais próxima da fronteira russa do que as operações secretas da Guerra Fria. Os analistas da NATO consideram que há aqui 2 sinais. Um significa que Kiev será defendida e o outro significa que os EUA podem agir rapidamente e sem a autorização de outros. Altos militares em Berlim e Londres consideraram isso uma medida extremamente necessária e decisiva para conter a Rússia. No entanto, em Paris, surgiram receios de que a situação possa sair do controle diplomático como resultado de uma escalada muito rápida. Em salas de reunião fechadas, ouve-se cada vez mais a pergunta: será que uma medida tão repentina pode ser a faísca que desencadeia uma resposta dura de Moscovo? Estes gigantes aéreos tinham um significado psicológico e militar. Mostraram ao mundo que os Estados Unidos estão prontos para mudar o ritmo da guerra. Esta medida foi uma forma de a Casa Branca demonstrar à sociedade americana que a liderança continua nas mãos de Washington, num momento em que o presidente Donald Trump enfrenta pressões do Congresso e dos aliados sobre a suficiência da ajuda a Kiev. No entanto, a mídia europeia observa que tais ações podem contradizer a retórica de Trump, que frequentemente combina contenção dura com apelos à negociação. As pistas de aterragem temporárias, instaladas em florestas e perto de áreas agrícolas, estão cuidadosamente camufladas. A Defense News informa que os preparativos começaram há várias semanas, incluindo a instalação de estações de radar móveis e torres de controlo de campo para garantir a segurança e a coordenação das aterragens. Quando o último C-17 desapareceu, não só ficaram na Ucrânia cargas militares, mas também uma mensagem poderosa: os Estados Unidos podem aparecer e desaparecer antes que o inimigo consiga reagir. No entanto, surge uma questão mais séria: o que acontecerá se Washington agir de forma tão aberta e profunda dentro da Ucrânia? E isso não levará a uma nova e mais perigosa fase do conflito. O segredo da operação não está apenas na quantidade de aviões, mas também no que eles transportavam. Fontes oficiais em Washington não dizem nada, mas dados obtidos de rastreadores de defesa abertos e vazamentos de serviços de inteligência europeus permitem compreender a situação. Munições de alta precisão do tipo Excalibur, sistemas de reação de longo alcance GMLRS, complexos de radar móveis, hospitais de campanha e sistemas protegidos de comunicação e controlo provavelmente faziam parte dos carregamentos. Cada componente apresentado nesta lista tem um significado estratégico. Sem colocar as tropas em risco direto, os projéteis de artilharia guiados permitem atacar com extrema precisão posições russas importantes. Não só é mais seguro, como também mais inteligente.
Em condições de ataques complexos com o uso de drones e mísseis de cruzeiro, os radares móveis dão à Ucrânia uma vantagem, pois a detecção precoce e o planeamento do fogo de resposta podem decidir o resultado de toda uma batalha. Os hospitais de campanha e os postos de comando móveis demonstram um nível mais elevado de preparação, que inclui a capacidade de conduzir operações de combate e prestar assistência médica em locais que antes eram impossíveis de manter. Como resultado, o fornecimento já não é um simples pacote de ajuda à defesa. Em vez disso, representa uma ferramenta complexa de potencial ofensivo que permite a Kiev agir de forma mais ativa e escolher o momento mais adequado para atacar. Ao mesmo tempo, nos bastidores da OTAN e na mídia europeia, como Der Spiegel e BBC, discute-se cada vez mais a ideia de que pequenos grupos de forças especiais americanas de elite podem se beneficiar da tecnologia. Os EUARIA utilizam esta prática há muito tempo em zonas de conflito da Síria ao Sahel. Embora isso não tenha sido oficialmente confirmado, apesar de não ostentarem quaisquer sinais de identificação e de não participarem em combates diretos, estes combatentes prestam assistência na formação, aconselhamento, proteção e manutenção de sistemas de alta tecnologia. Isto pode significar que os Estados Unidos reforçaram a sua presença tanto em termos técnicos como humanos no contexto da guerra atual. Isto perturba o equilíbrio, uma vez que a Rússia enfrenta um adversário forte, preparado e bem coordenado. No entanto, Moscovo compreende bem que qualquer melhoria das capacidades da Ucrânia limita a sua manobrabilidade e pode exigir uma resposta assimétrica. Neste caso, a questão principal é até onde os Estados Unidos estão dispostos a ir antes que as suas ações sejam consideradas pelo Kremlin como uma intervenção direta que exige uma resposta. Em meio a esse mistério, a mídia mundial também destaca outros temas quentes. A tensão entre os Pérsia e o Irã cresce no Mediterrâneo Oriental. A China começa a realizar manobras navais no Mar da China Meridional e na própria Europa. Continuam as discussões sobre se a OTAN deve enviar forças adicionais para os países bálticos. Como resultado de todos estes acontecimentos, a operação ucraniana é vista como parte de uma grande reestruturação estratégica da política militar dos Itarequisiai, e não como um episódio isolado. O Kremlin, sem dúvida, entende este sinal de outra forma se Washington afirma que se trata de ajuda a um aliado na defesa. A questão é se o mundo está preparado para o que acontecerá se essas interpretações se tornarem realidade. A mão invisível do Pentágono está a tornar-se cada vez mais visível para além das declarações oficiais. Trata-se do facto de pequenos grupos de forças especiais americanas poderem chegar juntamente com os carregamentos. Eles não participam diretamente em ações de combate. Em vez disso, são responsáveis pela gestão de sistemas complexos, pelo treino de soldados ucranianos, pela proteção de instalações importantes e pela coordenação do intercâmbio de informações de inteligência entre Kiev e as forças da NATO. Esta tática faz parte há muito da estratégia americana em conflitos. Esses grupos silenciosos, escondidos dos funcionários oficiais, mudaram o curso das hostilidades na Síria, no Iraque e no Afeganistão. Não dão entrevistas, não usam insígnias e não aparecem em fotografias na imprensa aberta. Os melhores golpes, a reação rápida e as perdas menores mostram que eles estão lá. Isso poderia explicar o aumento da precisão dos ataques de artilharia e da defesa antimísseis nas últimas semanas na Ucrânia. Como observam fontes do Defense News, sem uma integração profunda dos sistemas de comunicação e inteligência da OTAN, a sincronização das ações entre as unidades da linha de frente e os postos de comando seria impossível. No entanto, essa integração tem dois lados. Para os Estados Unidos, isso significa que Kiev será mais estável e também demonstra aos aliados que Washington está pronta para desempenhar um papel importante, mesmo com uma presença oficial limitada.
Para Moscovo, isso significa que as forças invisíveis americanas já estão a operar perto da linha da frente, mesmo sob o disfarce de técnicos ou instrutores. A política intensifica o conflito. Quando o presidente Donald Trump declara o seu desejo de acabar com as guerras, não começar novas, ele encontra-se numa situação em que os Estados Unidos estão, na verdade, a aprofundar o seu envolvimento nos conflitos. Os opositores dentro do país criticam cautelosamente essa dissonância, temendo que o apoio oculto possa se transformar em um conflito aberto. Além disso, há divergências entre os aliados europeus. O Reino Unido e a Polônia saudam essa medida, enquanto a França e a Hungria alertam para possíveis provocações. A tensão está a aumentar em todo o mundo, e não apenas na Europa. Na região Ásia-Pacífico, a China e os Uigures aumentam a frequência das suas patrulhas marítimas, enquanto no Golfo Pérsico se observam movimentações das forças navais americanas após o recente agravamento das relações com o Irão. Como resultado, o que está a acontecer na Ucrânia é visto como parte de uma estratégia mais ampla do Zelensky para reforçar as suas posições em importantes frentes geopolíticas. Quantas operações semelhantes ainda poderão ocorrer antes que a Rússia decida que é hora de responder de forma assimétrica? Esta é uma pergunta simples, mas preocupante, que se ouve cada vez mais dentro da OTAN. Além disso, onde exatamente ocorrerá o ataque, se é que ocorrerá? Na frente ucraniana, no ciberespaço, na economia ou mesmo em outro lugar do mundo? A infraestrutura logística, sobre a qual pouco se fala oficialmente, foi uma parte importante desta operação. Os aviões americanos não pousaram em bases militares conhecidas ou em grandes aeroportos. Em vez disso, utilizaram uma rede de pistas de aterragem secretas localizadas no interior do território ucraniano, longe dos olhos dos jornalistas e das câmaras de satélite. Analistas da Chinese Defense Weekly e da DW relatam que esses pontos foram planejados semanas antes do aparecimento do C-17. Mesmo grandes aviões de transporte podem ser escondidos da vigilância aérea graças à instalação de torres de comando, móveis pontos de reabastecimento, hangares temporários e sistemas de camuflagem. Algumas dessas pistas foram construídas em antigos aeródromos soviéticos, enquanto outras foram construídas praticamente do zero nas proximidades de florestas ou zonas industriais abandonadas. A segurança foi um fator decisivo. Fontes da OTAN afirmam que cada um desses pontos é protegido por um sistema de defesa antiaérea, composto por várias instalações, desde bases ucranianas até NASAMS americanas, ou IRIS-T alemãs, que têm a capacidade de detectar várias ameaças aéreas. Além disso, há grupos de resposta rápida nas proximidades, compostos por soldados que podem repelir qualquer sabotagem ou ataque de artilharia em poucos minutos. Essa proteção torna esses locais mais do que simples pontos de descarga. Eles são centros de abastecimento completos destinados a uso prolongado. Na essência, os Estados Unidos e a Ucrânia construíram uma artéria logística dentro do seu país que permite que as cargas sejam transportadas por via aérea diretamente para os pontos avançados, contornando rotas terrestres lentas e pouco fiáveis através da Polônia ou da Romênia. Em termos estratégicos, isto altera significativamente a dinâmica da guerra. Em vez de depender do tempo da burocracia e das ameaças nas rotas, as armas e munições podem ser entregues na linha da frente poucas horas após a chegada ao país. Isto aumenta a velocidade das operações, aumenta a flexibilidade dos comandantes e priva Moscovo de um recurso importante que a sustenta o tempo. No entanto, essa presença é um passo além de uma linha invisível. O Kremlin certamente vê isso como uma manifestação de intenções de longo prazo, já que a cadeia logística dos Estados Unidos está tão profundamente integrada ao território ucraniano que é a primeira desde o início do conflito. Os especialistas discutem se a Rússia está em silêncio por não ter capacidade de reagir imediatamente ou se esse silêncio é apenas uma pausa na tentativa de desmantelar esse sistema.
As academias militares europeias já estão a considerar cenários possíveis em que bases semelhantes podem se tornar alvos de ataques massivos com mísseis, e está a ser discutido até que ponto a OTAN está disposta a defendê-las da mesma forma que defende as suas próprias instalações no território da aliança. E surge a pergunta inevitável: até onde Washington está disposta a ir em resposta a um ataque a um desses pontos? Quando se soube da dimensão da operação americana, a reação mundial foi ambígua e até contraditória. Dentro da OTAN, rapidamente, se formaram dois grupos. O Reino Unido, a Polônia e os países bálticos saudaram publicamente as ações do CBE chamando-as de um sinal necessário de determinação e um passo que a Rússia não esperava. Numa entrevista à DW, o primeiro-ministro da Letônia disse que esse nível de apoio significa que os LSUDA estão dispostos a manter a linha até o fim. Mas Paris e Budapeste foram mais cautelosos. Emmanuel Macron apelou a negociações imediatas com Moscovo, alertando que o Kremlin pode considerar o reforço da infraestrutura militar da Ucrânia como uma intervenção direta da OTAN. Tais ações ameaçam arrastar a Europa para um conflito sem direito a recuar, como afirmou diretamente a liderança da Hungria. Dentro da aliança, também começaram a ocorrer mudanças. A Brasil, a Índia e a África do Sul, pela primeira vez em muito tempo, se manifestaram juntas numa reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, convocada 48 horas após o vazamento de informações sobre os fornecimentos, expressando preocupação com o uso de territórios disputados como bases militares. Na opinião deles, tais ações provocam conflitos fora da região. A reação mais estranha foi a de Moscovo. Ela deixou tudo como estava. Não houve declarações, manobras militares ostensivas ou ameaças retumbantes. A cobertura da mídia russa limitou-se a notícias sobre o alerta máximo das forças nas regiões ocidentais. Analistas em Londres e Berlim supõem que o Kremlin está a preparar uma resposta assimétrica e previsível. Pode ser um cyberataque, um ataque à logística ou uma ação militar em uma região completamente diferente para assustar a OTAN. Entretanto, a situação só agrava o conflito. Após os recentes incidentes com petroleiros entre o EUA e o Irão, continua a troca de ameaças no Mediterrâneo Oriental. Enquanto grupos de porta-aviões americanos realizam exercícios de demonstração perto de Taiwan, a China reforça o patrulhamento das águas disputadas do Mar da China Meridional. Tudo isso dá a impressão de que a situação na Ucrânia é apenas parte de um cenário maior, no qual Washington tenta controlar simultaneamente várias linhas de defesa e ataque. A questão do que acontecerá se o silêncio de Moscovo for subitamente substituído por ações torna-se cada vez mais relevante entre os especialistas europeus. Além disso, estará a NATO preparada para responder ao desafio proveniente do Ártico ou do Cáucaso, e não da Ucrânia. A Ucrânia está rapidamente a transformar-se de uma zona tampão num novo foco estratégico de conflito entre a NATO e a Rússia. A rede criada de armazéns fortificados, corredores logísticos protegidos e aeródromos secretos tornou-se não só um meio de abastecimento, mas também um símbolo da presença de longo prazo do Ocidente, num território que até recentemente o Kremlin considerava sua esfera de influência. Pela primeira vez desde a Guerra Fria, a infraestrutura militar do ZPAW está próxima das fronteiras da Rússia. A zona de segurança, que incluía a Polônia e os países bálticos, desapareceu. Novas bases e complexos de radar estão direcionados diretamente para o leste, e a linha de contato atravessa as estepes e cidades ucranianas. Especialistas do Frankfurter Allgemeine Zeitung e da Reuters consideram que não se trata apenas de um aumento de escala, mas de uma reescrita do mapa de segurança da Europa. Cada nova pista de descolagem, sistema de defesa antiaérea e coluna de caminhões com equipamento americano
Não são apenas medidas militares, mas também uma declaração política de que os Estados Unidos e os seus aliados estão prontos para assentar na região por um longo período de tempo. Os opositores dessa tática, especialmente em Londres e Varsóvia, acreditam que o fortalecimento da Ucrânia é a única maneira de impedir o crescimento da Rússia. Oponentes como Paris e Viena temem que a consolidação da infraestrutura torne impossível uma saída diplomática. Como resultado, aliados que antes se mantinham à margem estão a mudar de opinião. A Finlândia e a Suécia participam ativamente nas estratégias de defesa da OTAN, enquanto a Áustria, que tradicionalmente se mantém neutra, aumenta o seu orçamento militar e reforça as fronteiras. Até mesmo países fora da Europa, como o Japão e a Austrália, estão a considerar a possibilidade de cooperar com Kiev. No entanto, com cada nova base militar na Ucrânia, o risco aumenta uma vez que a OTAN está cada vez mais integrada na região e torna-se cada vez mais difícil recuar. Qualquer ataque a estas instalações põe em risco a segurança de toda a aliança. Aqui surge a questão mais importante, que hoje é discutida nos quartéis-generais de Washington a Bruxelas, onde exatamente será traçada a próxima linha vermelha. E quem terá a capacidade de ultrapassá-la primeiro, já não se trata de um conflito local, mas de um confronto de longo prazo entre três forças políticas, os EUA, a Rússia e a OTAN. Nesse esquema, a Ucrânia se transforma não apenas em um trampolim, mas também em um escudo protetor. Isso também significa que as zonas cinzentas entre os blocos chegaram ao fim. À medida que o mundo continua a observar esta transformação, ela torna-se cada vez mais evidente. As novas fronteiras não são traçadas em salas de negociação, mas em faixas de betão, antenas de radar e colunas de equipamento militar que se movem pela frente.